Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nossos amados e queridos quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e nós teremos aula de Matemática e Ciências da Natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre a cadeia alimentar, essa cadeia que ela é tão importante para que a gente tenha um equilíbrio, né, na própria natureza, onde nenhum ser ele é superior ao outro ser, justamente porque dentro dessa cadeia, né, todos ali vão colaborar para que haja esse equilíbrio, sendo que não haverá nem a extinção de uma espécie, nem uma superlotação de outra espécie, caso essa cadeia alimentar ela se encontre em equilíbrio. E para começar a nossa aula de hoje de forma assim mais animada, mais divertida, nós vamos ver um trecho do filme Rei Leão, esse filme que é maravilhoso, que encanta crianças e adultos, né? E esse trecho tem tudo a ver com a aula que nós teremos hoje. Vamos ver? Olhe, Simba, tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Nossa! O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu como um novo rei. Tudo isso será meu? Tudo isso. Tudo isso que o sol toca. E aquele lugar escuro lá? Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá acima. Mas o rei não pode fazer tudo o que quiser. Há muito mais que um rei tem que fazer além de sua vontade. Há muito mais? Simba. Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes. Mas nós não comemos antílopes. Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida. Bom dia, majestade. Bom dia, Zazu. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando. Todos os filhotes continuam a crescer. Já os elefantes me lembraram de esquecer. Quando os crocodilos visitaram o pavão, quiseram meus ovinhos, mas eu disse não, não, não. Parece que os abutres vão querer emagrecer. De modo que o almoço agora é ao anoitecer. No relatório matinal, a cobertura é total. Todo reino animal sem notícia real. No relatório matinal. O que está fazendo? Caçando. Deixe o profissional lhe mostrar. Sim, o búfalo tem uma queixa. Mais baixo. Rente ao chão. Bem abaixado, certo? Sem barulho. E a nova moda é usar cor açafrão. Mas se me permite... Devagar. Mais um passo. No relatório matinal, a cobertura é total. Todo reino animal e notícia Foi muito bom. Zazu, notícias do submundo. Agora, desta Senhor? vez. Hienas nas terras do reino. Zazu, leve Simba para casa. Ah, pai, não posso ir. Não, filho. Ah, nunca posso ir a lugar nenhum. Ah, jovem amo, um dia será rei. Então poderá caçar todas essas carniceiras babonas e sarmentas à vontade. E aí, gostaram do vídeo? Tenho certeza que sim, né? Esse vídeo é bastante... Esse filme é maravilhoso, ele é muito interessante. É um filme que ele lota aí os cinemas, né? E agora nós vamos refletir um pouquinho sobre esse trecho do filme. Vamos? Quem seriam os produtores visualizados aí no vídeo?
Porque dentro da cadeia alimentar, nós vamos ter os produtores, os consumidores e os decompositores. Ó, produtor, consumidor e decompositor. Quem são os produtores? Os produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento, né? Mas é como a gente na cozinha da gente produzindo ali o nosso alimento? Não, a gente alimenta de outro ser vivo, não é? Nós nos alimentamos das plantas, nos alimentamos dos animais, então a gente precisa se alimentar do outro. Os produtores não. Os produtores, eles mesmos ali, ó, dentro do próprio organismo dele, ele mesmo produz o seu próprio alimento. E quem é que produz o seu próprio alimento? As plantas e as algas. Neste caso aí do filme, já que a gente está analisando o filme, os produtores que a gente poderia visualizar dentro desse trecho do Rei Leão seriam o quê? As plantas. Mas e os leões? Os leões são classificados como produtores, como consumidores ou como decompositores aí dentro da cadeia alimentar. Produtores eles poderiam ser? Não, né? Por quê? Porque os leões eles não produzem seu próprio alimento. Decompositores eles poderiam ser? Também não. Por quê? Porque o leão ele não decompõe matéria orgânica. E os leões, eles se alimentam de quê? De carne, né? Então, se ele se alimenta de carne, nós podemos dizer que eles são consumidores. Então, dentro da cadeia alimentar, os leões serão classificados como consumidores. Mas seria consumidores primários, secundários, terciários? Depende. Primários, eles não vão ser, porque os leões, eles não se alimentam de plantas. Os leões se alimentam de carne. Os consumidores primários sempre vão ser os primeiros consumidores da cadeia alimentar, que são aqueles que alimentam dos produtores, são os primeiros a consumir. E vai consumir o quê? Uma planta. O leão, ele se alimenta de carne, então ele se alimenta de outro consumidor. Então, dentro de uma cadeia alimentar, ele pode ocupar a segunda posição, terceira posição, quarta posição. A posição vai depender do tipo de cadeia que foi formada, até porque ele não se alimenta de um único tipo de animal, certo? Então, nós temos várias cadeias alimentares que poderia ser formada aí com a presença do leão. Então, vai depender dessa cadeia alimentar. Nós temos uma teia alimentar, que é formada por várias cadeias alimentares, né? Aí eu vou apresentar aqui para vocês um trecho do diálogo de Mufasa, que é o Rei Leão, com Simba, seu filho, que foi o trecho que vocês acabaram de ver aí no vídeo, certo? Mufasa é o Rei Leão, Simba é o filho do Rei Leão. Olha só esse diálogo, Mufasa. Temos que respeitar desde a formiguinha até o maior dos antílopes. Simba. Mas nós não comemos antílopes? Mufasa. Sim, Simba. Mas deixe-me explicar. Quando você morre, o seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim estamos todos ligados ao grande ciclo da vida. O que quis dizer Mufasa neste diálogo? Mufasa ele estava falando sobre o ciclo de vida, que realmente acontece dessa forma. Nós temos aí uma cadeia alimentar, que vem dos produtores, consumidores, decompositores, que seria aí o último de uma cadeia alimentar. Só que esses decompositores, eles decompõem a matéria orgânica. Por exemplo, quando o leão morre, né, ele vai decompor o leão. Esse leão que foi decomposto, ele vai servir de adubo para o solo, que vai ajudar na formação de novas plantas, né? Então, nós temos que, assim como as plantas, quando elas são ingeridas também, quando um animal se alimenta daquela planta, ele diz que essa grama se torna o antílope, essa grama se torna o animal, porque essa grama, que seria o alimento, a planta, ela iria ser utilizada pelo organismo desse animal para compor suas estruturas, né? Então, nós estamos todos ligados pelo ciclo da vida. Que tipo de ser vivo
importante para a cadeia alimentar, temos evidenciado neste diálogo? Que tipo de ser vivo é importante para a cadeia alimentar e que está dentro aí desse diálogo, está sendo evidenciado aí dentro desse diálogo? Ele fala sobre respeitar os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes. Ele está querendo dizer o quê quando ele diz isso? Que todos os seres vivos, eles são extremamente importantes para a natureza, para que haja esse equilíbrio biológico. Caso uma espécie ela seja extinta, ela vai gerar uma superpopulação da espécie que seria o alimento dela, assim como pode gerar a extinção de uma espécie que se alimentava daquela espécie, certo? Então, todos os animais, eles são extremamente importantes. E dentro aí dessa fala, ele vai evidenciar até mesmo a importância aí das plantas, ele vai falar sobre a importância desses consumidores, né? E assim por diante. Os decompositores, que embora ele não fale diretamente sobre isso, mas ele fala sobre nós estarmos ligados aí nesse grande ciclo da vida. Então, vai sempre se renovando, né? Então, nós temos aí uma planta que serve de alimento para um animal, esse animal serve de alimento para outro animal, esse animal, quando ele morre, ele vai ser decomposto. Ao ser decomposto, ele vai ajudar a nutrir o solo, que vai ajudar na nova formação de uma nova planta, que vai servir de alimento para outro animal, consumidor, no caso, o herbívoro, e assim sucessivamente. É um ciclo. Do que se alimentam os seres humanos? Os seres humanos, eles se alimentam de plantas? Sim, nós nos alimentamos de plantas. Nos alimentamos de animais? Também nos alimentamos de animais. Nos alimentamos de leite, nos alimentamos de ovos. Nós temos uma alimentação muito diversificada, muito variada. Dentro dessa cadeia alimentar, nós seríamos o quê? Nós seríamos consumidores, porque a gente consome, né, outros seres vivos. Mas que tipo de consumidores nós somos? Dentro da cadeia alimentar, vai depender do tipo de cadeia que vai ser montada para a gente dizer se é terciário, secundário, primário, mas o fato é que nós somos consumidores. Agora, nós somos consumidores onívoros. Por que onívoros, Prof? Porque nós temos os herbívoros que se alimentam somente de vegetais, temos os carnívoros que se alimentam de carne, e nós temos os onívoros, que nesse caso seríamos nós, que temos uma alimentação bastante variada. Nós nos alimentamos de vegetais, nós nos alimentamos de carne, dentre vários outros aí tipos de alimentos. Veja como a cadeia alimentar ela é importante para a sobrevivência das espécies em qualquer ecossistema. Olha só, na natureza nós podemos encontrar organismos que produzem seu próprio alimento e organismos que não produzem o seu próprio alimento. Os seres autotróficos, ou chamados também de autótrofos, ou chamados também de produtores, são indispensáveis à vida de qualquer comunidade, né? E quem seriam esses autótrofos, esses produtores? As plantas e as algas. Alguns seres heterotróficos, ou também chamados de heterótrofos, né? Que é o caso da vaca, capivara, coelho, gafanhoto, são herbívoros, né? Herbívoros por quê? Porque eles se alimentam de plantas, certo? Os consumidores secundários, eles podem servir de alimento para outros animais também carnívoros. Quando isso acontece, chamamos esses animais de consumidores terciários e assim por diante, a depender da ordem de que ele está ali dentro daquela cadeia alimentar, certo? Vamos ver abaixo alguns exemplos de cadeia alimentar? Olha só, produtor, a cenoura, consumidor primário é o coelho, por quê? Porque o coelho se alimenta da cenoura, né? Ele é um herbívoro. Sempre o consumidor primário será um herbívoro, aquele que se alimenta somente de vegetais. O consumidor secundário seria quem?
seria o lobo, porque o lobo iria comer o coelho. O coelho come a cenoura. Então, ele seria o secundário, porque ele é o segundo consumidor dessa cadeia. Aqui nós temos outra cadeia, algas. A gente viu que algas também são produtoras, elas produzem seu próprio alimento. O consumidor primário seria o peixinho que se alimentou aí da alga. O consumidor secundário seria o quê? A garça, né, que se alimentou do peixinho. E o consumidor terciário, a cobra aí, que irá se alimentar da garça, uma vez que é o terceiro consumidor da cadeia alimentar. Só contar, ó, primeiro consumidor, o quê? O peixe. O segundo consumidor, a garça. O terceiro consumidor, a cobra. Então, temos 3. E nessa posição, a cobra, ela ocupa a terceira posição, certo? Por isso que é o consumidor terciário. Não podemos nos esquecer também dos decompositores, né? Que quando qualquer organismo vive, ele morre, ele serve de alimento para outros organismos vivos. E que organismos vivos seriam esses? Os fungos e as bactérias, chamados de decompositores. Os decompositores, eles decompõem a matéria orgânica dos seres mortos para a obtenção de quê? De nutrientes e energia. Aí aqui nós temos os fungos e as bactérias, que seriam os decompositores. Observe essa cadeia. Aqui nós temos a planta, né? Que ela é a base aí da cadeia alimentar, começa a partir dela, os produtores. Aí nós temos uma ovelha que se alimenta da planta, a raposa se alimenta da ovelha e o leão se alimenta da raposa, certo? Aqui nós temos outra cadeia. As plantas servem de alimento para a ovelha vai servir de alimento para o lobo, que será de alimento para as onças, que servirão. Aí termina aqui nas onças. Mais outra cadeia alimentar. Planta serve de alimento para a vaca, uma cadeia alimentar. Outra, a planta ela serve de alimento para... Não, vamos colocar aqui o gavião. O gavião serve de alimento para o leão, outra cadeia. O gavião serve de alimento para a onça, vamos formar aí outra cadeia também. Isso aqui seria uma cadeia apenas, Pro? Não, nós temos aqui uma teia alimentar. Uma teia alimentar é diferente de falar de cadeia. Uma teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares que vão se cruzando. Note aí, a ovelha ela serviu de alimento para a raposa e ela serviu de alimento para o lobo. Assim como a planta serviu de alimento para a ovelha e serviu de alimento também para a vaca. Então, nós não temos uma única cadeia. Nós temos uma teia alimentar, que é o conjunto de várias cadeias alimentares. Aqui, sim, nós temos uma cadeia alimentar e não uma teia, porque nós vamos obedecer uma sequência, só um comendo o outro. Olha só. Produtores, plantas, né? Consumidor primário, o gafanhoto. Consumidor secundário, o sapo que come o gafanhoto. O terciário, a cobra que comeu aqui o sapo. E o consumidor final, dentro dessa cadeia, o final foi quem? O gavião, que se alimentou aí da cobra. E os decompositores, que são os fungos e as bactérias, né? Que vão decompor esse gavião após ele ser morto, certo? Agora que a gente já estudou sobre as cadeias alimentares, nós vamos também falar um pouquinho sobre o Tangram, que é um tipo de atividade muito importante, é um jogo, na verdade, oriental, né? Muito jogado lá pelos chineses, e a gente vai produzir o nosso próprio Tangram, certo? Então, observe as dicas, eu fiz um pequeno vídeo aqui para que vocês possam entender como fazer o seu Tangram. Faça aí na casa de vocês,
De preferência, pegue uma folha aí. Pode ser uma folha de papel ofício, pode ser uma folha de caderno. Se quiser fazer no papelão, também poderá. Só que aí vocês vão ter que medir, porque vocês não vão conseguir fazer as dobraduras para facilitar, certo? Mas vamos ver o vídeo para vocês entenderem como fazer um tangram. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirth e eu vim aqui ensinar você a fazer um tangram. Vocês sabem o que é um tangram? O tangram, ele é um antigo jogo chinês que consiste em formar figuras e desenhos utilizando aí as 7 formas geométricas do tangram. Todas essas formas geométricas reunidas, elas vão formar um quadrado, certo? Que formas são essas? São 5 triângulos, onde nós vamos ter 2 triângulos pequenos, certo? Um triângulo médio. Vamos ter 2 triângulos, ó, 2 triângulos grandes, um quadrado e um paralelogramo. Essas são as figuras geométricas que formam o tangram. O tangram que já vem sendo, né, jogado aí no Oriente há muitos e muitos anos. E ele é muito importante para o estudo da matemática. Na matemática a gente pode estudar através do tangram fração, área, proporção, razão, divisão, simetria, semelhanças, dentre vários outros assuntos aí, tem tudo a ver com matemática. E aí, interessado? Vamos fazer o seu tangram? Vamos ao tangram. Aqui eu já tenho o meu tangram pronto e vou ensinar vocês a fazer esse tangram. Todas as peças, elas juntas, elas formam um quadrado, certo? Vou afastar aqui esse tangram para que vocês possam visualizar melhor como fazer o seu tangram. Para isso, vocês vão precisar de uma folha de papel ofício e uma tesoura, somente isso, e lápis de cor, né, para que depois vocês possam colorir as peças, certo? Então, primeiro, vocês deverão dobrar, pegar uma pontinha e levar, ó, até a outra aqui, para que vocês possam fazer a marcação e assim ficar mais fácil para vocês recortarem. Essa parte que sobrou aqui, vocês vão dobrar. A gente vai eliminar essa parte. Nós vamos recortar essa parte porque a gente não vai precisar dela, certo? Então, essa parte vocês vão recortar. Após ter recortado, elimine essa parte e vocês vão usar somente essa parte aqui, certo? Aqui não tem outra marcação, vamos cortar também. Cortando. E assim a gente vai formar 2 triângulos imensos. Um dos triângulos vocês vão pegar e levar uma pontinha na outra, porque nós vamos formar 2 triângulos com um triângulo. Assim, vocês podem recortar onde a gente fez a marcação. E aqui a gente está fazendo 2 triângulos do mesmo tamanho, certo? Que são os 2 triângulos maiores. Pronto, já fiz 2 peças do tangram, são esses 2 triângulos. A gente vai afastar aqui para a gente cortar as outras peças. Com esse outro triângulo, nós vamos construir as outras peças do tangram. Então, primeiro, para ficar mais fácil, a gente corta o triângulo médio. Dobrem assim. Aqui nós temos o triângulo médio, certo? Ó, vamos recortar.
recortei o triângulo médio, já tenho aqui já 3 peças. Então, vamos para as outras peças. Olha só como ficou. Um trapézio, né? Vamos aqui. Com essa pontinha aqui, a gente forma outro triângulo. Recorta essa parte. Tenho aqui um triângulo menor. São 2 triângulos menores. Nós temos um médio e 2 grandes, certo? Então, está faltando ainda um triângulo menor. Vamos fazer também o quadrado. Eu vou dobrar aqui porque fica mais fácil para a gente não errar a medida do quadrado. Por isso que eu estou dobrando essa parte, certo? Então, vamos lá. Dobrei para ficar mais fácil. Recortei. Olha só. Quando eu abro, eu tenho o quê? Um quadrado. Então, a gente já tem aqui mais outra peça do Tangram. Falta o quê? Está faltando o triângulo e um paralelogramo. Olha só como ficou essa peça. E como é que eu vou fazer, então, para montar, para ter um paralelogramo? Só eu dobrar essa parte aqui, ó. Eu vou dobrar ela formando um triângulo. Que é o outro triângulo menor, né? Que estava faltando. Dobrei, olha só. Dobrei. E assim eu tenho o outro triângulo menor que estava faltando. E tenho também o paralelogramo. Olha só. Paralelogramo. O quadrado, os 2 triângulos menores, o triângulo médio e tenho aqui, ó, 2 do triângulo maior, certo? Então, todas as peças do Tangram feitas, vocês vão pintar para que seu Tangram ele fique bem colorido e suas figuras, né, as imagens que vocês forem formando aí, os desenhos que vocês foram formando a partir do seu Tangram, ele tenha vida, né? Fique bem bonitinho, certo? Então, é só vocês agora pintar cada peça aí de uma cor diferente ou vocês podem também colocar peças iguais, como é o caso aqui das minhas 2 peças aqui, triângulo. E aí, curtiram? Conseguiram fazer o Tangram? Se vocês conseguiram aí, tirem fotos, marque a Seduc de Feira de Santana, pode me marcar também pro Mirti Queiroz, que eu quero ver aí se vocês conseguiram realmente e quantas figuras vocês formaram aí a partir dessas 7 peças de Tangram. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Bem fácil, né, gente, fazer o Tangram. Após vocês fazerem o Tangram, agora a gente vai brincar de Tangram. Como? Com as peças do seu Tangram, vocês vão montar uma cadeia alimentar. E em seguida vocês vão desenhar no seu caderno, certo? Então vocês vão montar, mas não dá para montar vários animais, né? Com as minhas peças do Tangram, só as 7 peças. O que eu faço? Vocês vão montar cada um separado, certo? Por exemplo, vou montar a árvore. Vocês montam a árvore, lembrando que todas as figuras vocês devem utilizar as 7 peças para montar o desenho, certo? Tem que utilizar as 7 peças. Aí vocês vão utilizar as 7 para montar uma planta, as 7 para montar um consumidor, certo? O consumidor primário, consumidor secundário e assim por diante. E vocês vão desenhar aí no caderno de vocês o que vocês produzirem. E vocês também podem brincar com o Tangram acessando esse link aí, ó. Anote esse link, rachacuca.com.br/raciocínio.tangram. Vocês podem fazer vários desenhos aí
utilizando as peças do Tangram, certo? E não se esqueçam, estamos todos interligados no grande ciclo da vida. E a nossa aula de Matemática e Ciências Humanas, ela se encerra por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta com a aula de linguagens e a gente continuará a falar sobre o Tangram, certo? Aproveita esses minutinhos aí já para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanchinho, descansar um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Beijinhos e até já. Tchau, tchau.